Igreja querida do Senhor Jesus Cristo, aqui no santuário, em todos os cantos da terra que nos acompanha agora pela internet, paz seja contigo, meus irmãos. O texto que vai ser parâmetro para a nossa meditação de hoje, continuando ainda na Epístola aos Efésios, já foi lido alternadamente no capítulo 5 da Epístola aos Efésios, dos versículos 22 até o capítulo 6, versículo 4. Já foi alternadamente lido aqui, mas eu quero destacar um versículo como versículo-chave para nós abordarmos aqui na nossa meditação todo esse texto que foi trabalhado aqui. E o versículo 25 do capítulo 5 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Só aqui o sermão já estaria pronto, né? Não é ame a sua esposa, como a gente vê no cinema, nas histórias de amor, aqueles amores de rompante, aquela coisa toda, como diz a canção popular, né, que o homem se encharca de perfume, lava o carro, deixa aquela coisa. Não é isso. A referência é outra. A referência do cristão, ela é sempre Jesus Cristo. Jesus é a nossa única e perfeita referência. Tudo que você quiser fazer na tua vida, imagina assim: Jesus faria isso? Jesus tem que ser a nossa referência. E o que o Paulo está dizendo aqui é que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, não amar de qualquer jeito. Então, se você ama a sua esposa de qualquer jeito, está muito longe da referência da palavra de Deus. Nós devemos, sim, amar as nossas esposas, mas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O Butch Tarkington, ele era um romancista e dramaturgo estadunidense. E ele tem uma frase espetacular que ele diz assim: esposa ideal é qualquer mulher que tenha um marido ideal. A mulherada gostou, né, dessa frase. A esposa ideal é qualquer mulher que tenha um marido ideal. Mas qual que é o marido ideal? Aquele que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Viu? Esse é o homem ideal. Depois que o apóstolo Paulo passa toda a epístola dos Efésios até aqui, ensinando a igreja como um todo, lembrando a igreja que nós somos filhos da luz, que nós somos filhos do Deus Altíssimo, que nós temos uma nova identidade em Cristo, que nós somos renascidos diante de Deus a partir de Jesus Cristo, como nós devemos ter o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, a nossa fala, os nossos pensamentos, como eles devem ser. Até aqui, o apóstolo Paulo orientou a igreja como um todo. Neste ponto da epístola, o Paulo traz o evangelho para dentro de casa. Vocês conseguem perceber essa mudança de cenário que o apóstolo Paulo faz? Ele traz o ensinamento para dentro de casa e afasta agora o ensinamento da vida em igreja. Até domingo passado, nós refletimos sobre a nossa convivência como igreja e na sociedade. Hoje o apóstolo quer que nós reflitamos sobre a igreja dentro de casa, como que é a vida do cristão dentro de casa. E isso é muito necessário para todos nós. Foi necessário naquela época, é necessário hoje para nós também, porque é relativamente fácil parecer cristão durante 1h30, 1h45 na igreja. É fácil, não requer prática nem tampouco habilidade. E quanto maior a igreja, mais fácil fica. Porque aí a pessoa entra desconhecida e sai anônima. Ninguém se conhece. Então fica mais fácil ainda ser cristão
em lugares onde nós vamos ficar durante pouco tempo e onde as pessoas não nos conhecem. Mas o teste fica um pouquinho mais dinâmico quando nós chegamos em casa. Eu costumo dizer, tenho o hábito de dizer, que o nosso lar é o lugar mais difícil, mais complexo que existe para nós mostrarmos que somos cristãos. E por que é difícil dentro de casa a gente mostrar que é cristão? Porque dentro de casa a família conhece a nossa versão sem microfone. A família conhece a nossa versão sem a roupinha de domingo, aquela roupinha de ver Deus. É tão bonito a igreja se arrumar bem para ir para o culto. Aqui, por exemplo, as nossas mulheres, elas ficam absurdamente lindas para o culto. Os homens continuam mal arrumados de qualquer jeito. Mas as meninas vêm maravilhosamente bem produzidas. Isso é bom, isso é válido, tem que ser assim. Eu costumo dizer para a Ritinha lá em casa, falo, essa roupinha aqui é roupinha de ver Deus. Tem que ser assim, a gente tem que ter esse capricho, tem que ter esse esmero. Mas dentro de casa, não é a roupa que faz o cristão. Dentro de casa, não é o microfone que faz o cristão. Dentro de casa, não é as circunstâncias, as orações pomposas que nos fazem cristãos. Em casa, as pessoas nos conhecem desde antes do café da manhã, quando cada um de nós estamos nos nossos quartos. A partir daí, nós somos conhecidos e nos damos também a conhecer. Então, o Paulo, ele vem mostrar que Cristo não deseja transformar somente a nossa vida na igreja. Cristo não quer transformar somente a nossa vida na sociedade. Ele quer também transformar a nossa vida na família. Ele quer alcançar os nossos casamentos. Ele quer alcançar o nosso namoro. Ele quer alcançar o nosso noivado. Ele quer alcançar a nossa maneira de exercer a autoridade na função que nós temos dentro da família. Ele quer alcançar, Jesus quer alcançar a nossa relação de pais e filhos, de filhos e pais. Jesus quer ser o centro do nosso lar. Então, nós podemos partir do princípio que família restaurada pela graça de Deus nunca foi associada à família perfeita. Eu já disse várias vezes deste púlpito que não existe perfeição. E aliás, eu até complementei dizendo que nós não gostamos, nós não suportamos perfeição. A perfeição pisou na terra e nós matamos a perfeição. Nós não gostamos de conviver com aquela pessoa chata que tem resposta para tudo, que sabe tudo e que não sabe dialogar porque ela está em cima da razão dela e sobre a razão das outras pessoas. Não é a perfeição. Então, família perfeita, longe de existir. Família restaurada pela graça é uma família onde as pessoas imperfeitas, todas elas, vivem e aprendem a viver pela graça de Deus, debaixo do senhorio de Jesus. Isso é uma família restaurada. Quem passa a conduzir cada membro da família não são as normas sociais, nem as tradições familiares e sequer as normas da igreja. Uma família restaurada pela graça é a família que vive todos os seus membros debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Quem dirige a vida de cada membro da família é o Senhor Jesus Cristo. Então, nos versículos 22 a 33, o Paulo vai tratar exatamente disso. E ele começa falando do casamento. E ele fala que um casamento só floresce de forma saudável quando Cristo é o modelo. Mas como que pode? Cristo foi solteiro? Como que ele é o modelo de um casamento? Quando Paulo fala de submissão, por exemplo, um assunto que arrepia a mulher moderna, né? Eu já vi mulheres dizendo assim, olha esse texto da Bíblia, que texto machista. E é uma fala totalmente equivocada, porque o termo machista e feminista é muito recente na sociedade mundial. Nas épocas bíblicas,
não existia esse conceito. As coisas eram do jeito que eram. E Deus é atemporal. Os ensinos de Deus são atemporais. A Bíblia é mais moderna, mais atual que o jornal de amanhã. Então, o ensinamento da Bíblia, ele serve para todo o nosso ser, todos os dias da nossa vida. Então, quando Paulo vem falar, por exemplo, desta relação de submissão e amor, ele está falando dentro de uma ordem estabelecida por Deus, totalmente diferente da relação estabelecida pela sociedade humana. Posso repetir sem problema nenhum. O critério de submissão e amor dentro do casamento é estabelecido por Deus de forma totalmente diferente do conceito submissão e amor estabelecido pela sociedade humana. A esposa, por exemplo, ela é chamada a respeitar a liderança do marido, e o marido recebe uma responsabilidade extraordinária, que é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Não amar da forma hollywoodiana, não amar como os escritores romancistas escrevem, não amar como nos livros. Tinha uma revista no meu tempo do Mauro, aquela revista Contigo. Não é amar como dizia a revista Contigo, não é esse tipo de amor. A esposa é chamada a respeitar a liderança do marido, e o marido recebe essa responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Isso não pode ser entendido como domínio. Percebe? A Bíblia não chama o homem, nunca chamou o homem para dominar a mulher. Também nunca foi chamada a mulher para viver uma situação de comodidade diante ou ao lado do homem, e nem estabelece ao homem o privilégio de ser o chefe do lar. É uma liderança marcada por entrega. Esse cuidado que a esposa precisa ter pela esposa é o cuidado da entrega, de se entregar por ela, de viver a vida para ela, de cuidar dela, cuidar inclusive de forma sacrificial. O que Jesus fez para que a sua igreja não morresse no fogo do inferno? Morreu ele na cruz. Qual que foi a decisão de Jesus? Morro eu, para que a minha igreja não morra. Percebe a que ponto vai a entrega para cuidar da igreja? A referência é Jesus. E como que Jesus amou essa esposa? Ele não reconhecia os erros da esposa? Reconhecia. Ele mencionou os erros da sua esposa, a igreja mencionou. Inclusive no momento Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintainhos, e você não quis. No outro momento ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Então Jesus reconhecia sim a fragilidade da sua noiva, e mesmo assim ele decidiu morrer por ela. No curso de aliança que o Mauro dá todos os anos aqui, já está na 3ª edição, eu e o Ritinho estamos na 3ª edição. A gente não aprende porque é meio burrinho, né? Mas o curso está aí para fazer. Tem casal perfeito demais que acha que não precisa participar. Eu e Ritinha não somos perfeitos demais, a gente já está no 3º ano, daqui a pouco a gente jubila de curso aliança. Então, no curso aliança, o que o Mauro ensina para a gente é uma coisa estritamente bíblica, que nós não temos que amar a outra pessoa na base da reciprocidade. Vou fazer por ela aquilo que ela faz por mim. Não é isso que nós vemos Jesus fazer. Nós não vemos Jesus cuidar da sua igreja esperando que a sua igreja o tratasse bem. Não foi assim. Jesus, quando morreu pela sua igreja, sequer perguntou para a igreja: igreja, você quer que eu morro por você, para você não ir para o inferno? Você quer? Ele não fez isso, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. O marido tem que fazer pela sua esposa, o namorado pela namorada, o noivo pela noiva. Ele tem que fazer aquilo que tem que ser feito, a partir da referência do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma liderança que deve ser marcada na vida do homem. E antes de este homem, desse marido, perguntar para a mulher se ela está fazendo a parte dela,
nesta relação, o Evangelho nos convida a olhar primeiro se eu, como marido, estou fazendo a minha parte. Então, antes de perguntar para a esposa, você está fazendo a sua parte como esposa? Essa pergunta deve estar na escala de prioridade bem lá para baixo. A primeira pergunta que deve ser feita: eu estou fazendo a minha parte no meu relacionamento conforme Jesus quer que eu faça? Porque fazer como a sociedade quer que a gente faça, a gente faz. Quem que está num relacionamento aí que não manda um presentinho no dia 12 de junho? Não manda não para ver. Né? As meninas ficam esperando, e as meninas também dão os presentinhos no dia 12 de junho. Esquece o aniversário dela, para você ver o que acontece. Ela não esquece do seu. Mas são convenções sociais. São convenções sociais. O relacionamento que Deus quer para a vida da gente vai muito além de trocar presentinhos, muito além. Então, no casamento cristão, no relacionamento cristão, ninguém recebe licença para exigir egoisticamente que o outro cumpra a parte dele. Você não está agindo como uma boa esposa, mas espera aí, você está agindo como um bom marido? Você não está sendo uma boa namorada, mas espera aí, você está sendo um bom namorado? Eu falei, acho que há uns 2 domingos, se eu não me engano, será que você não está sendo pedra de tropeço para a mulher com quem você está se relacionando? Será que você não está induzindo ela ao pecado para satisfazer as suas necessidades imediatas? Então são esses tipos de perguntas que nós temos que fazer a nós mesmos, porque tanto o homem quanto a mulher são chamados a aprender com Jesus a amar. Se o homem é chamado a aprender com Jesus a amar a sua mulher, por outro lado, a mulher é chamada a corresponder esse amor ao homem, assim como a igreja corresponde a Jesus. E a igreja vive em função de quê com relação a Jesus? O que nós estamos fazendo aqui? Cultuando Jesus, agradando Jesus, não é isso? Fazendo um carinho em Jesus, falando bem de Jesus. A mulher é chamada para isso. Se nós pudéssemos fazer como Jesus e a igreja, viver um para o outro, meu Deus do céu, os relacionamentos seriam maravilhosos. Quando você fosse comprar uma roupa, você não ia comprar roupa para agradar você ia dizer assim, acho que eu vou comprar essa roupa porque agrada a ele. Quando ele fosse fazer alguma coisa, vou fazer esse alimento aqui, porque agrada a ela. Eu já estou falando de Luciano, estou falando de Adenilson, estou falando de Mauro, que são os mestres cucas aqui da igreja. Eu malemar sei fritar ovo. Para vocês terem ideia, a única coisa que eu não erro a mão é para fazer água morna. Aí ninguém me supera, uma água morna é comigo mesmo, mas passou disso eu já tenho dificuldade. Mas se você sabe fazer alguma coisa, você vai pintar uma parede, diz assim, eu vou pintar essa parede para ela. Para quem que nós cantamos aqui hoje? Para Jesus. Para quem que os músicos tocaram hoje? Foi para impressionar vocês? Foi para quem? Para Jesus. Então, para quem que a mulher, a namorada, a esposa, a noiva deve viver? Para agradar o seu marido, o seu noivo, o seu namorado. Viu como uma relação assim está praticamente destinada ao sucesso? Ou, se falarmos de forma reformada, está predestinado ao sucesso? Dificilmente vai dar errado. Mas o apóstolo Paulo também lembrou de falar dos filhos. E ele diz que os filhos crescem aprendendo a honrar. Aqui está uma situação complicada para o jovem hoje em dia, honrar. Paulo se dirige também diretamente aos filhos nesse momento da sua epístola, e isso é muito bonito, porque Paulo entendia que os filhos também fazem parte da igreja, e eram considerados discípulos de Cristo. Hoje a maioria de nós aprendemos a falar que os filhos são a igreja do futuro. Isso não tem fundamentação teológica. Os filhos são a igreja do presente, eles fazem parte da igreja.
O apóstolo Pedro diz que a salvação diz respeito a vós e aos vossos filhos. A família não é vista de forma setorizada por Deus. Então os filhos, os jovens, os adolescentes, sim, fazem parte tanto do plano quanto da orientação de Deus a respeito disso. E aos filhos o apóstolo vem ensinar que Deus orienta-os a terem obediência e honra. Duas palavrinhas muito difíceis para a nossa geração: obediência e honra. Aliás, não são só esses dois conceitos que são difíceis para os jovens modernos. Qualquer conceito bíblico para o jovem moderno é mais complicado hoje, porque quanto mais nós vamos nos distanciando da referência que é Jesus, mais difícil vai ficando a gente praticar a vontade de Deus. Honrar pai e mãe nunca significou que os passos sejam perfeitos. Como eu disse, não tem família perfeita, então honrar pai e mãe não significa que você, filho, tem que ter uma caminhada perfeita também, mas indica que você deve reconhecer, presta atenção nisso, indica que você, filho, presta muita atenção, você, filho, deve reconhecer a responsabilidade que os seus pais receberam de Deus. A responsabilidade que eles têm sobre vocês, filhos, não é a responsabilidade que eles escolheram, é a responsabilidade dada por Deus sobre vocês, filhos. Eu achei muito bonitinho uma vez um filho que falou assim: eu não pedi para nascer. Aí a mãe respondeu: eu também não pedi para ser sua mãe, mas estamos no mesmo barco aqui, né? Então, essa responsabilidade que nós devemos reconhecer dos nossos pais, nós precisamos reconhecer que ela foi dada por Deus. Mas como que nós vivemos hoje na nossa cultura? Nós vivemos uma cultura que incentiva, valoriza muito a independência e pouca honra. Falei bobagem? Me parece que a nossa sociedade ensina que as pessoas precisam ser independentes demais e honrar de menos. A Bíblia nos lembra que gratidão, ser gratos pelo teto que o nosso Pai nos dá, o respeito que nós devemos aos nossos pais e qualquer outra pessoa que tenha vivido mais que nós, e a obediência fazem parte da formação cristã, a não ser que você não queira ser cristão. Aí é uma coisa totalmente diferente. Mas para a vida cristã, a submissão aos pais está dentro do propósito de Deus. Vamos combinar aqui que descobrir que os nossos pais não são perfeitos, descobrir que os nossos pais não sabem tudo, é muito fácil. Eu quero ver é você perceber que você também não sabe tudo e que você também não é perfeito. Então eu continuo aqui sobrevoando essa questão. Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não estou entregando. Se eu reconheço que os meus pais não são perfeitos, eu preciso reconhecer também a minha imperfeição e as minhas vacilações. Há lições, queridos jovens, há ensinos, queridos jovens, que só o passar dos anos ensinam. Por mais cultura que você adquira, e por mais vídeos que você assista nas redes sociais, não vai ou não vão te ensinar coisas que só o passar do tempo ensina, que não estão nos livros, que não estão nas salas de aula, estão na vida, na vivência, no enfrentar os leões de cada dia, e isso nós só aprendemos vivendo. Então, no mínimo, teus pais já viveram mais do que você, e sim, eles têm muito mais experiência de vida do que vocês.
Então, talvez os seus pais não estejam em condição de ensinar português para você. Talvez eles nem dominem a língua inglesa como você domina. E talvez eles nem saibam farmar aura como você sabe farmar. É bem possível. Mas você não viveu o que eles já viveram. Você não perdeu o sono ainda por não ter dinheiro para pagar um boleto. Você não chorou no chuveiro ainda por ver um filho internado numa UTI. Você não passou tantas frustrações nos seus poucos anos de vida como o seu velho, a sua velha já passaram. Mas o Paulo também nos ensinou hoje aqui que os pais educam os seus filhos com graça e verdade. E Paulo poderia simplesmente aqui reforçar a autoridade, como nós fazemos, longe de Cristo. Aqui quem manda sou eu. Enquanto você morar na minha casa, é deste jeito. Não quer que seja assim, vai morar no seu canto e vai pagar suas contas. Não é essa autoridade que Deus nos ensina. Paulo, ele não quer fazer isso. Em vez disso, ele coloca limites no relacionamento dos pais com os filhos. E aqui não é só o pai, é o pai e a mãe. Pais aqui está no plural, os pais com os filhos. E a primeira lição que ele diz é pais, não provoquem os seus filhos a ira. Não provoquem os seus filhos a ira. Falei isso domingo passado. Nós podemos até induzir o outro ao pecado, mas a responsabilidade do pecado do outro é da própria pessoa. Então nós podemos induzir os nossos filhos a ficarem muito irados. A ira deles é um pecado pelos quais eles responderão. Mas eu, como pai, vou responder por ter provocado a ira que estava adormecida no coração dos meus filhos. Os pais não receberam os filhos para criá-los à sua própria imagem e semelhança. Muitos pais projetam os seus sonhos nos filhos, projetam as suas frustrações nos filhos. Eu quero que meu filho seja aquilo que eu não fui. Eu quero que meu filho faça o curso que eu não pude fazer. Faz uma projeção, geralmente, dos seus fracassos no futuro dos filhos que ainda não chegou. Não é isso que o apóstolo nos ensina. O apóstolo nos ensina que nós não recebemos de Deus filhos para fazê-los a nossa imagem e semelhança, mas nós recebemos filhos para encaminhá-los ao Senhor. Essa é a missão que os pais receberam. Essa é a missão. Então, se você conseguir encaminhar o seu filho para Jesus, você já cumpriu a sua tarefa aqui na terra. A sua prioridade número 1, e talvez eu machuque as pessoas, porque eu não sei onde que isso vai parar, pela internet, vai parar em tudo quanto é lugar. Mas se você acha que a sua prioridade é pagar o melhor curso para o seu filho, se você acha que a sua prioridade é dar a melhor roupa para o seu filho, que a sua prioridade é dar a melhor situação financeira para o seu filho, você está absurdamente equivocado. Isso pode até ser a sua segunda prioridade, pode até colocar ali por cima como segunda prioridade, mas a tua primeira prioridade, a prioridade número 1 que você recebeu de Deus é criar os seus filhos e conduzi-los à pessoa de Jesus. Se você fez isso, parabéns. Se você fez isso e mais os outros itens, parabéns com estrelinha, parabéns com louvor. Mas se preocupa com a prioridade número 1. Nossos filhos não precisam de pais infalíveis. Os nossos filhos precisam ver pais que conhecem Cristo, que praticam Cristo, que não dizem uma coisa na igreja e fazem outra em casa. Que, como disse uma vez uma pessoa, me disse que casais que chegam de mãozinhas dadas na igreja e chegam em casa, é daquele jeito que você acabou de imaginar, desse jeito mesmo. Não é esse tipo de pai
que os nossos filhos precisam. Os nossos filhos precisam de pais que conhecem Cristo e que reconhecem os seus erros, e reconhecendo os seus erros, não têm dificuldade de pedir perdão e continuam crescendo um dia depois do outro, santificados pelo Senhor Jesus e seu Espírito Santo. Às vezes, uma das aulas mais poderosas do Evangelho, às vezes não, a aula mais poderosa do Evangelho acontece quando um pai olha para o filho e diz assim: errei, você me perdoa? Você consegue falar isso para os seus filhos? Se você consegue, você também está no caminho. Quero concluir, pacientes irmãos, dizendo que depois de tudo isso que eu falei, talvez você olhe para a sua família e para os relacionamentos dentro da sua casa e você chegue a uma conclusão: há muita coisa a restaurar, há muita coisa a ser restaurada. Mas não transforme essa percepção em desânimo, não transforme essa percepção em desculpa para parar de crescer. Não transforme essa percepção em justificativa. Já que está tudo bagunçado, então deixa o boi com a corda. Falei certo agora, né? É o boi com a corda. Não é? Se tem coisa para consertar, não desanima. O mesmo Cristo que restaura indivíduos, o mesmo Cristo que restaura indivíduos, o mesmo Cristo que já restaurou indivíduos que você conhece e viu a vida transformada, é o mesmo Cristo que restaura a família. É o mesminho. O Cristo que trabalha no coração de uma pessoa é o Cristo que trabalha no coração da família. Então eu posso afirmar sem nenhuma insegurança que o Cristo restaura as nossas casas. Portanto, há graça da parte de Deus para casamentos cansados. Sim, há graça da parte de Deus para casamentos cansados. Tem sabedoria da parte de Deus para pais inseguros, que não sabem direito o que fazer diante de determinada circunstância que talvez você esteja vivendo agora. A esperança da graça de Deus para os relacionamentos feridos, sejam eles em que âmbito for dentro da sua família. Se tem um relacionamento que tem uma ferida aberta, descanse no Senhor, porque há graça para que isso seja curado, para que isso seja transformado. Nós não podemos cometer um único erro, é começar querendo consertar o outro. É isso que não dá certo. É aí que nós erramos redonda e repetidamente. Nós sempre queremos consertar o outro. Sempre que nós falamos de espiritualidade, nós apontamos o pecado do outro. Nós nos esquecemos imediatamente de Jesus dizendo: tira primeiro a trave que está fincada no seu olho, para depois você querer tirar o cisquinho que está no olho do outro. Nós não podemos cometer o erro de, dentro da nossa casa, começar querendo consertar o filho, consertar a esposa, consertar o marido. Para com isso, você não tem condições de fazer isso. Nunca teve, nunca vai ter, porque mesmo sendo parente sanguíneo, mesmo sendo filho, mesmo sendo pai, você não consegue entrar na cabeça do outro. Você não é dono dos sentimentos do outro. Mas permita que Cristo comece a transformação da sua família, transformando o teu coração. Então, se você, homem, quer ver a tua família restaurada, coloca como prioridade esta oração: Jesus, transforma o meu coração. Mulher, se você quer ver a tua família mais santificada, começa com esta oração: Senhor, santifica o meu coração. Se você, filhos, quer ver os teus pais mais compreensivos, diga para Deus: Senhor, transforma o meu coração num coração compreensivo. E se você, pai, mãe, quer ver os teus filhos
vivendo uma vida mais próxima do Senhor, ore assim: Senhor, faz a minha vida ser uma vida mais perto de Ti, porque nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Quando o marido, quando a esposa, quando os pais e quando os filhos aprendem a olhar primeiro para Jesus, a casa começa a experimentar algo precioso. A casa começa a experimentar não a perfeição, mas começa a experimentar a presença diária de Deus dentro daquelas paredes e no coração de cada um dos membros daquela família. É nisso que você crê? Sim? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a nossa vida. Amém?